Olha, outra notícia muito triste aqui no Brasil é que, infelizmente, não, André Aguiar, o Bruno vai colocar aqui, o Brasil ultrapassa a marca de 100 mil mortos e fica a 50 e poucos mil de diferença dos mortos dos Estados Unidos, que representam um país onde há mais casos de mortos e atingidos pela Covid. E a gente está chegando lá, né? Em número de casos, a gente está quase batendo 3 milhões. Vamos aos números absolutos com o André Aguiar, por gentileza. Datena, os números, infelizmente, ultrapassamos a marca aí dos 100 mil casos, 100.240 mortos pela Covid-19 aqui no país, quase 3 milhões de casos confirmados. Desse total, Datena, pelo menos 25 mil apenas aqui no estado de São Paulo, que registrou hoje 281 mortes pelo novo coronavírus, Datena. O número de casos de São Paulo parece que coloca São Paulo como o epicentro da doença no mundo. Parece que é o maior estado em número de casos em todo o planeta, superando inclusive o estado da Califórnia. É isso mesmo ou estou enganado, André? Não, você está certíssimo, Datena. O número de casos aqui em São Paulo, 621.731 casos. Esses são os últimos números da Secretaria Estadual aqui de São Paulo, Datena. Mas você confere até agora o número de casos no total da Covid aqui em São Paulo, que torna São Paulo o maior centro de contaminação de todo o mundo. Esse é o detalhe. Confere direito e vê se em números absolutos a gente não bate a Califórnia. Então, nós erramos em quase tudo, né? A gente erra na economia, isso no país inteiro. Erramos na economia, não conseguindo controlar empregos, muita gente quebrou e, por isso, mais gente foi para o mercado informal ou então ficou desempregada. Eu acredito que os números oficiais apontam para 15 milhões de brasileiros desempregados. Eu acho que já tem muito mais do que isso. Com gente que já havia perdido o emprego ano passado e mais gente que passou para o mercado informal depois de 2, 3 anos sem conseguir emprego, a gente já vinha batendo números recordes da nossa economia negativos, né? Foi a pior recessão que o Brasil enfrentou ano passado, mas agora a pandemia, nós devemos ter entre 20 e 25 milhões de desempregados. Então, erramos na economia e erramos na patologia, porque mais de 100 mil brasileiros morreram e a gente está perto, se aproximando do país mais atingido até agora. Um dos países mais atingidos está entre a quarta e a quinta posição, pode perder para a Espanha, talvez, acho que em número de casos, o Reino Unido, de onde fala o Philip Killing nesse exato momento. Mas tem um detalhe, a Europa começa a ficar apavorada, porque depois que achou que tinha controlado a doença, está vindo o que se chamavam de rebote, não é? Mas acho que já estão imaginando que é uma segunda onda mesmo, porque o número de casos vem explodindo na Europa, principalmente na Espanha, França, eu não sei se no Reino Unido também, em alguns focos do Reino Unido e na Alemanha, mas na Alemanha, França e Espanha, principalmente, os casos vêm crescendo muito, como na Alemanha, o que dá a entender que depois das férias e das medidas de flexibilização da economia, além das férias, né, o número de casos de Covid aumentou. Parece que realmente as pessoas não entendem muito bem desse bicho, porque achavam que estava controlada a doença na Espanha, na Alemanha, na França, no Reino Unido, e não estava. Pelo número de casos, se teme uma segunda onda. Não sei nem se é segunda onda, viu? Porque na gripe espanhola, a segunda onda demorou no mínimo 6 meses, mas havia menos circulação de pessoas, né? Hoje tem muito mais pessoas circulando na Europa e no mundo. Apesar das aéreas estarem praticamente paradas, os países são muito próximos na Europa e as pessoas viajam de carro. 3 horas de carro, você atravessa 2, 3 países aí. Mas há um temor realmente lamentável de que possa estar voltando a Covid nesses países todos da Europa. Já está uma catástrofe na Europa. A economia quebrada em todos os países, como no mundo inteiro. Mas economias que a gente jamais pensou em falar, acima dos 10%, como a Alemanha, a França, que são grandes potências, Itália e daí por diante. A Espanha é um pouco menos poderosa em termos de economia, mas são números alarmantes de gente desempregada, de gente passando fome mesmo,
não é? E números alarmantes que começam a preocupar, porque parece que a Covid está voltando. Parece que liberaram também no momento que deveria se esperar mais um pouco para ver se a primeira onda tinha passado. Porque há dúvidas, pelo que eu li de madrugada, se é uma segunda onda ou se é a primeira onda não controlada. Pois não, Felipe Killing, direto de Londres. Que horas são em Londres? 9 horas da noite, hoje é um pouquinho mais cedo, 9h15, deve ser agora. Em Londres, a gente vai liberar já o nosso Felipe Killing, mesmo porque sábado, não sei, acho que é aniversário de casamento do Felipe, parabéns ao Felipe. E vamos rapidamente falar de Londres para deixar o Felipe em paz. Nem sábado eu deixo o Felipe em paz. Mas a notícia é muito importante. Triste a notícia do Brasil, não, Felipe? Passamos os 100 mil casos e chegamos quase a 3 milhões de contaminados. Pois não, Felipe Killing? Olá, Datena, um grande abraço a você e a todos. Infelizmente tem repercutido bastante aqui na Europa a situação do Brasil, mas o continente também ligou o sinal de alerta com o aumento do número de novos infectados. A França registrou em um dia, na sexta-feira, 2.300 novos casos. É o maior número desde o fim da quarentena. Paris determinou o uso de máscaras em algumas áreas externas, à beira do Rio Sena, por exemplo. Nice e Lille, outras duas cidades, também adotaram medidas restritivas. O governo do Reino Unido já determinou a quarentena obrigatória de 2 semanas para quem chega da Espanha, mas monitora também a situação na França. Os 2 principais destinos turísticos dos britânicos estão com altos índices de contaminados. A Espanha também tem visto crescer os números de forma preocupante. Foram quase 2 mil novos infectados no dia de ontem e também esse é o maior número desde quando a quarentena chegou a ser relaxada em junho. A Itália viu crescer em 38% a taxa de infectados de um dia para o outro. Foram 552 casos ontem. São números relativamente pequenos se comparado a um passado recente, mas autoridades sabem que não podem baixar a guarda. Ontem foi o dia mais quente do ano aqui no Reino Unido. Hoje também um dia muito quente, os termômetros passaram dos 32 graus e as praias estão lotadas. Aí já viu, né? Distanciamento social foi para o espaço e autoridades britânicas estão preocupadas com um aumento de casos aqui também, da Terra. Olha, a imagem que o Jamil mostrou das praias é uma coisa assim absurda. Por isso que já há restrição agora em determinados países, né? Principalmente na França. Eu estou lendo aqui no Le Parisien, acho que é uma das principais notícias aí da França. Primeiro, apenas uma cidade havia sido anunciada. Paris ainda não exigia o uso de máscara ao ar livre, né? Estratégia vencedora de Mayenne para combater o vírus. Mesmo que continue acima do normal, o número de positivos diminuiu em Mayenne, devido a uma política ofensiva de testes e de máscaras. Uma primeira vitória para os habitantes que se consideram estigmatizados. A disciplina de habitantes de Mayenne, que se tornaram pioneiros na luta contra o coronavírus, foi bem acolhida. É por isso que essa localidade francesa, não é, que começou a usar máscaras antes de todas as outras, antes de se tornar uma medida obrigatória, tem apresentado resultados positivos e é por isso que agora, em Paris, em algumas zonas de Paris, onde a testagem está dando muito positivo, estão exigindo o uso de máscara ao ar livre. Mesmo ao ar livre, o sujeito tem que usar máscara. Mas é que, não sei se o Vando tem a imagem de praia aqui ontem, mas as imagens que nós tivemos, não sei de que praia que nós é o Marcos que está aí, eu não sei. Porque as imagens que o Jamil mostrou para a gente aqui eram imagens alarmantes, praias mais lotadas do que Copacabana aqui. Bom, um negócio importante é a vacina. Sobre a vacina, Felipe Killing, o que a gente pode dizer? A Universidade de Oxford tem avançado aí na pesquisa. A expectativa é que no final do mês de agosto tenha uma revisão divulgada aí na revista Lancet, uma das principais publicações científicas do mundo, que tem sede aqui no Reino Unido. São 50 mil voluntários sendo testados aqui no Reino Unido, na África do Sul e também no Brasil. Talvez em regime de emergência, já em outubro, algumas pessoas possam ser vacinadas. Primeiramente, profissionais de saúde e também pessoas do grupo de risco, da Atena. Muito obrigado ao Felipe Killing, falando direto de Londres, onde se teme uma segunda onda do coronavírus. Países estão em alerta, Espanha, França e Alemanha principalmente.
Aqui no Brasil, nós batemos o número de 100 mil mortos, 100.240 pessoas mortas no Brasil. Quase 3 milhões de casos, André Aguiar. Quase 3 milhões de casos, um pouco menos, Datena. E desse número total, 25 mil mortos aqui em São Paulo. E você destacou a questão da Califórnia, 540 mil casos na Califórnia e aqui em São Paulo, 621 mil, Datena.